Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Somos tão gratos pela Tua palavra em nós, Senhor. Essa palavra que tem caído em nossos corações e frutificado a 30, a 60, a 100 por um. Obrigado, Pai, porque não vai ser diferente essa noite. Abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Nos expomos a Você, ao que Você tem para nós essa noite. A porção que Você preparou para cada um de nós. Vamos passar por aquelas portas mais maduros hoje. Mais convictos da Tua vontade para a nossa vida. Mais fortalecidos em Você, no Teu Espírito e na Tua palavra. É isso que nós cremos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, fica à vontade. Obrigado, gente. Aleluia. Boa noite, querido. Graça e paz. Mais uma vez, como é bom estarmos na igreja, cultuando ao Senhor. Amém. Recebendo dele também, servindo aos nossos irmãos com aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. É tão bom, querido. A gente tem visto aí como a nossa igreja está se movimentando em relação ao evangelismo, né? Os jovens, Grupo Vida, e você tem uma boa oportunidade no próximo final de semana também. Domingo que vem, nós vamos ter o nosso Culto Mais, amém? Culto Mais às 18 horas no próximo domingo. É aquele culto onde tudo é voltado para ganhar o perdido. É um culto oportuno para você convidar amigos e familiares que não são crentes ou que estão afastados do Evangelho e precisam de Jesus. Esse vai ser um culto bem diferente. Desde as músicas que o louvor canta até a ministração da palavra é pensado em evangelismo. Então, no próximo domingo às 18 horas, não venha sozinho para a igreja. Traga um convidado, traga alguém que precisa de Jesus. Passa a semana convidando essa pessoa. Se possível, vai na casa dela, traz ela. Não sei como você vai fazer, mas não vem sozinho. Não adianta a gente preparar um culto todo, mas não ter pessoas que necessitam dessa palavra para ouvir. Eu e você, a gente não vai precisar nascer de novo. Amém? A gente precisa trazer pessoas que precisam de salvação. Quem vai estar ministrando a palavra no próximo domingo é o pastor Carlos Alberto, lá de João Pessoa. Ele esteve com a gente na Conferência da Família, aqui no começo do ano. E também Marcos Freire vai estar ministrando louvor. Vai ser um culto, uma festa grande, irmãos. Mas você precisa trazer convidados, tá bom? Agora, além disso, no sábado anterior, no próximo sábado, o pessoal do Vaso Novo, o projeto Vaso Novo, vai fazer um grande evangelismo lá no centro da cidade, juntamente com a bandinha. Então vai começar às 9 da manhã. O pastor Raul estava falando aqui da importância de panfletar. Você tem a oportunidade de fazer uma grande panfletagem no próximo sábado, né? Vamos fazer um movimento grande, um arrastão no centro da cidade, mas um arrastão para o bem. Amém? Onde a gente vai roubar as pessoas do inferno e levar elas para o reino de Deus, evangelizar e convidar as pessoas no centro para estarem conosco aqui no domingo também, se for o caso. Então às 9 horas... vai ter uma concentração lá na Praça Clementino Procópio, no centro da cidade. Então você pode ir, não tem custo nenhum essa ação. Se você tiver aquela camisa dos Chamados para Amar, a gente fez uma ação como essa em junho, no meio do ano. Vamos fazer novamente. Se você tiver aquela camiseta dos Chamados para Amar, vá com ela no sábado, a gente vai se encontrar lá. Tá certo, gente? Posso contar com a sua ajuda? Então no sábado, evangelismo, no domingo, o nosso culto mais aqui vai ser bom demais. Amém? Eu tenho uma mensagem para você essa noite, naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu queria que você abrisse em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. A gente vai ler aqui uma exortação que o profeta Samuel traz para o rei Saul. Uma correção muito forte que ele traz aqui para Saul. Saul, ele tinha sido levantado como um rei em Israel, a pedido das pessoas, do povo. E Deus, através do profeta Samuel, levanta o rei Saul. Mas a gente vê que Saul, logo no início do seu reinado, ele comete alguns erros, e erros bem sérios aos olhos do Senhor. E no capítulo 15, a partir do versículo 22... 1 Samuel, capítulo 15, 22, diz assim. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada para você. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23.
porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse texto. Samuel fala 2 vezes sobre a palavra do Senhor nesses 2 versículos que a gente leu. Ele diz que Deus tem prazer, Deus tem muito mais prazer em que a gente obedeça a sua palavra do que em sacrifícios. E ele diz no versículo 23 que porque Saul tinha rejeitado a palavra do Senhor, Deus o rejeitou como rei. E aquilo era muito sério, irmãos. O que está acontecendo aqui era algo muito sério da parte de Deus. Saul, ele ainda passa vários anos reinando antes de morrer, mas era o propósito inicial de Deus que Saul fosse o primeiro da sua família a reinar e os seus descendentes continuassem reinando em Israel. Mas por causa da desobediência de Saul, Deus corta nele. Ele foi o primeiro e o último rei da sua família, da sua linhagem. Deus corta nele essa linhagem real, e você conhece a história. Mais à frente, Deus levanta outro rei, rei Davi, para reinar em Israel. Mas eu quero meditar com você sobre isso que Saul fez aqui, porque não foi uma desobediência simples ou pontual, irmãos. A gente vê uma repetição, uma rotina na vida de Saul em desobediência ao Senhor. Se você vê no capítulo 13, por exemplo, um pouco antes disso, você vai ver que o profeta Samuel, ele deu instruções lá no capítulo 10 a Saul que ele esperasse por ele por 1 semana para oferecer um sacrifício. Saul estava às portas de uma batalha contra os filisteus e pressionado pelo povo, pressionado pela circunstância, pressionado pela batalha, ele ficou meio agoniado, como a gente diz aqui, e não esperou o profeta Samuel. Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Quando ele já estava finalizando o sacrifício, Samuel chega e fica muito bravo com aquilo que ele fez, porque ele desobedeceu uma instrução direta da parte de Deus do que ele deveria fazer ali. E aqui no capítulo 15 a mesma coisa, uma instrução direta foi dada a Saul de como ele deveria proceder numa outra batalha que ele estava enfrentando, uma batalha que ele venceu e que ele não deveria trazer os despojos daquela batalha, mas mais uma vez, por causa da pressão das pessoas, por causa do que o povo estava falando e da circunstância que tinha se levantado, Saul achou que podia fazer uma adaptação na instrução que Deus tinha dado. Saul achou que podia melhorar um pouquinho a ordem de Deus. E por causa disso, o profeta Samuel disse para ele: olha, Deus ele se alegra muito mais naquele que obedece a sua palavra do que aquele que sacrifica. É interessante, se você olhar alguns versículos antes, você vai ver que Samuel diz: olha, Saul, um dia, e isso acontece lá no capítulo 9, quando eu te levantei como rei, você se achava até indigno disso, porque Saul dizia: eu sou o menor da menor família, da menor tribo de Israel. Ele não se achava à altura de ser levantado como rei, mas algum tempo passa, e aqui acontece talvez alguns dias ou meses depois que ele foi levantado como rei. Algum tempo passa, irmãos, e ele agora estava numa posição onde ele estava se achando tão poderoso, tão soberbo, que ele podia agora mudar as próprias instruções que Deus dava para ele. E esse é um lugar muito perigoso. Amém? Amém, irmãos? Mas o que me chamou a atenção é a forma como Samuel fala para ele no versículo 23, que a gente acabou de ler. Ele diz assim: olha, a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação. Diga comigo, obstinação. Essa para mim é uma palavra bem forte, irmão. Se você olhar em outras versões, na Nova Bíblia Viva, por exemplo, Samuel disse que ele estava em teimosia. Na NVT, Samuel disse que ele estava persistindo no erro. Na Nova Almeida Atualizada, que eu estou lendo para você, ele disse que ele estava obstinado a contrariar a palavra de Deus, obstinado a fazer diferente do que Deus disse. Não é sério isso, querido? Uma pessoa obstinada. Veja que não foi apenas um tropeço, um percalço na vida de Saul, mas Samuel já encontra ali um homem que estava determinado, persistente, teimoso, obstinado a contrariar o que Deus dizia. E por causa dessa obstinação em fazer o contrário da instrução de Deus, Saul, ele foi gravemente castigado nesse sentido. Ele perdeu o reinado.
perdeu o reinado. E eu fiquei pensando, irmãos, que coisa séria. Uma pessoa que está obstinada a não obedecer ao Senhor, como ela pode sofrer danos? Como ela pode sofrer danos? E eu vou te dizer, irmãos, não é porque Deus vai ser aquele que vai causar danos na tua vida, mas quando a gente não segue as instruções do nosso Pai que nos ama, nós mesmos estamos caminhando para um lugar de perigo para a nossa vida. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Quando a gente dá instruções para eles, não é por orgulho, não é simplesmente para a gente dizer que tem um filho obediente, é porque a gente ama os nossos filhos, é porque a gente quer o melhor para eles, é porque a gente quer ver eles caminhando na direção do sucesso, e a gente dá instruções para que eles, seguindo essas instruções, eles possam ter uma vida bem sucedida. No momento que eles desobedecem, não é a gente que vai fazer nenhum mal para eles, mas a gente tem, pela nossa maturidade, pela nossa experiência, a gente tem noção de que contrariar essas instruções vai trazer dano para a vida deles. Não é assim que a gente faz na nossa casa? Você cria os seus filhos bem? Você educa bem os seus filhos? Você está aqui essa noite? Glória a Deus. E é exatamente isso que está acontecendo. Saul estava obstinado a desobedecer a Deus, mas por causa dessa obstinação veio dano sobre a vida dele. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Eu não quero trazer uma palavra dura para você essa noite, não. Eu quero justamente pensar o contrário, porque eu fiquei pensando, se uma pessoa obstinada a desobedecer a Deus pode sofrer tantos danos na sua vida, o que é que pode ganhar alguém que está obstinado a obedecer tudo que a palavra de Deus diz para a sua vida? E é sobre isso que eu quero ministrar para você essa noite. O que é que ganha, o que é que lucra alguém que está teimoso em fazer o que Deus manda? Persistente, obstinado, determinado a agradar a Deus. Aleluia. Eu comecei a pensar em algumas pessoas assim na Bíblia, e me veio algumas delas. Lá em Daniel, eu queria que você fosse lá comigo, Daniel capítulo 3. Fala de 3 jovens, que a gente conhece bem a história deles, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No capítulo 1 de Daniel, a gente conhece um pouco da índole desses jovens, juntamente com Daniel também. Dentre vários judeus que foram levados para a Babilônia, esses 4 jovens, eles decidiram ter um comportamento diferente naquele país, naquela nação. O rei mandou que eles fossem alimentados com os mesmos manjares do rei. Mas eles entenderam, irmãos, que eles não pertenciam àquele lugar, que aquele lugar não era a vontade de Deus para a vida deles, e que eles não deviam se misturar com aquelas coisas, nem se perder a sua essência naquilo que eles estavam fazendo. E eles decidiram se afastar, não se deixar contaminar pelas coisas da Babilônia. E pediram para que o chefe da cozinha ali, acredito, né? Ele alimentasse eles de forma diferente por alguns dias para testá-los com legumes. E eles foram testados dessa forma, você conhece, estou só resumindo aqui a história. Eles foram testados e no final desses dias eles foram encontrados ainda melhores do que os outros jovens que haviam se alimentado com as melhores comidas daquele lugar. E por causa dessa determinação daqueles jovens de se manterem afastados, diferentes, separados daquele lugar, irmãos, a Bíblia diz que Deus deu a eles 10 vezes mais sabedoria do que todos os outros sábios daquele reino. E o próprio Daniel deu a ele o poder de interpretação de sonhos e visões, por causa de uma decisão de se manter diferente, separado. Você sabe que a palavra santidade significa separação também? Sabe que nós nem somos desse mundo, nem viemos para ficar, irmão? Você não precisa e não deve se misturar com as coisas dessa terra. E se você tomar decisões de qualidade, como esses jovens tomaram, de viver uma vida santa, você vai ganhar muitos benefícios por isso também. Mas esses jovens, eles estavam com essa determinação de viverem diferentes, de terem uma vida separada para Deus naquele lugar, de não se misturarem com as coisas da Babilônia. Só que quando chega no capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua, e ele exige que todas as pessoas adorassem aquela estátua de ouro dele mesmo que ele levantou. E a Bíblia diz que quando tocassem alguns instrumentos lá, todo mundo deveria se prostrar e adorar aquela estátua. Só que aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, decidiram ter um comportamento diferente naquele momento.
Na hora que os instrumentos tocaram, as trombetas tocaram ali, todo mundo se prostra, aqueles 3 jovens permanecem de pé. O rei chega até eles e, tentando ser um pouco mais maleável, dá uma segunda chance para eles. Eu queria ler com você o que está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 15. Daniel 3, 15, diz assim: agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Que pergunta insolente, hein, meu irmão? Quem é o Deus que vai poder livrá-los das minhas mãos? Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Eu gosto dessa resposta, meu irmão. Quanto a isso, não precisamos nem responder. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aleluia! Aleluia, irmãos, a gente precisa se colocar na pele daqueles jovens um pouquinho para entender o contexto do que está acontecendo aqui. Eles estavam lidando com uma pressão muito grande, uma circunstância que não era pequena, mas que estava colocando em risco a própria vida deles. O rei disse: olha, eu vou dar mais uma chance a vocês. Presta atenção, eu acho que vocês não ouviram direito não. Quando todo mundo tocar ali os instrumentos, se prostrem e adorem, porque se vocês não se prostrarem, eu vou lançá-los na fornalha de fogo. E aí eu quero ver se esse Deus de vocês é grande o suficiente para livrar vocês das minhas mãos. Aí aqueles 3 jovens olham para o rei e dizem: rei, infelizmente sobre isso não tem nem conversa. Não tem papo. Não tem o que a gente discutir com você, rei. Não tem espaço para negociação nesse caso. Não tem espaço para a gente abrir mão da nossa decisão, do que a gente está determinado no nosso coração a fazer de agradar ao Senhor. Nós não vamos adorar essa imagem. Fica sabendo, rei, que o nosso Deus, a quem servimos, Ele tem poder para livrar a gente, não só da fornalha, mas das suas mãos também. Agora, Ele livrando ou não, não é pelo que Ele vai fazer que a gente serve a Ele, é pelo que Ele já fez. Nós decidimos ser fiel a Deus, não pelo que Ele pode fazer na nossa vida, mas pelo que Ele é para nós hoje. Eu sou fiel, independente das consequências disso. Eu sou fiel à palavra, independente de onde isso pode me levar, irmãos. Porque para algumas pessoas, se você estuda um pouco de história da igreja, muita gente morreu por ser fiel à palavra. Aleluia. Mas aqueles jovens estavam determinados, obstinados em serem fiéis ao Senhor. Sabe, irmãos, a gente às vezes não lembra disso, mas a palavra grega que é traduzida por fé, que é a palavra pistes, ela também significa fidelidade. Andar em fé, viver pela fé, é viver fiel ao que a palavra de Deus diz. Fiel à palavra, independente das pressões, independente das circunstâncias, independente das oposições que se levantam contra a nossa vida, a gente vai se manter fiel, não importa o resultado que vai vir depois disso. Eu sou fiel não pelo que vai acontecer, eu sou fiel pelo que Jesus já fez por mim, pelo que Deus já fez por mim, porque Ele me amou quando eu ainda era pecador. Porque Ele me amou primeiro, quando eu não era digno de ser amado. Ele me amou e agora eu decido ser fiel a Ele. Aleluia. Sabe, irmãos, eles não estavam preocupados nesse momento em mudar a circunstância que se levantou. E eu sei que pela fé nós podemos sim alterar circunstâncias, mudar as coisas. Mas antes da nossa fé mudar as circunstâncias, ela deve nos manter firme no meio delas, inabaláveis.
sobre a rocha, como Jesus fala, aquela casa que é edificada num fundamento forte, que não pode ser abalado pelas tempestades. Amém? Outro jovem como eles, que se manteve fiel no meio das provações, foi o próprio Daniel. Mais na frente, no capítulo 6, se você quiser ir para lá comigo, no capítulo 6 de Daniel, Daniel estava crescendo muito lá na Babilônia, e os seus colegas de trabalho ficaram com inveja dele, e decidiram criar uma armadilha para ele. Não conseguiam, a Bíblia diz que eles não conseguiam achar erro nenhum na vida de Daniel. Não conseguiam achar falta. Daniel tinha uma índole... Esqueci até a palavra que eu queria dizer agora. Oi? Impecável não, é outra, mas... Isso mesmo. Mas ele tinha um comportamento, irmãos, irreparável. Ele decidia ter um comportamento adequado ao que Deus esperava para ele. Irrepreensível. Era essa. Irrepreensível. Amém? Mas aí o que é que eles fazem? Decidem criar uma armadilha para Daniel. Chegam para o rei e dizem: rei, olha, você é o todo-poderoso nesse lugar. Faz o seguinte, determina um decreto que por algum tempo ninguém possa orar a nenhum outro Deus além de você. Porque eles sabiam da vida, da rotina de oração que Daniel tinha. E o rei, não muito atencioso com aquelas coisas, porque o rei amava muito a Daniel, mas ele não prestando atenção no quadro que eles estavam fazendo ali, ele assina esse decreto. E esse decreto ele ia diretamente contra a vida de Daniel. Mas a palavra diz aqui no capítulo 6, no versículo 10, lê comigo, diz assim, Daniel 6:10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então Daniel ele tinha um comportamento, uma rotina de oração. Todos os dias ele orava 3 vezes ao Senhor. Mas aí naquele dia ele soube que um decreto tinha sido assinado. E que quem orasse a outro Deus que não fosse ao próprio rei, iria ser lançado na cova dos leões, iria ser morto. Aí o que é que Daniel faz, irmãos? Nada. Ele simplesmente permanece fazendo o que ele sempre fez. Eu não sei você, irmãos, mas eu fico pensando se fosse eu, naquela situação, se eu teria tanta coragem assim. Se talvez chegando em casa eu ia pensar, não, é claro que eu vou orar, né? Eu sou crente, eu vou orar. Mas vamos fechar a janela? Não precisa todo mundo estar sabendo que eu estou orando. Vamos fechar a janela, vamos adaptar aqui o negócio. Vou orar as 3 vezes, mas eu vou fechar a janela aqui, para que ninguém... Não, irmãos, Daniel não mudou o comportamento dele diante da adversidade que se levantou. Daniel não mudou a fidelidade, o coração dele diante de Deus, por causa de uma pressão muito grande que iria pôr em risco a vida dele. Continuou orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. E você sabe o resultado. Foi lançado na cova dos leões. Agora, irmãos, pensa sobre esses jovens, tanto do capítulo 3, como aqui Daniel no capítulo 6. Como devia estar a mente deles, os pensamentos deles. Ou se você estivesse na situação deles, como é que estaria a sua cabeça, irmãos? Porque talvez eu dissesse assim, rapaz, eu vou me manter fiel ao Senhor, e eu acho que Ele vai me livrar em algum momento. Quer ver? Vamos lá. Não, rei, pode tocar aí que eu não vou me prostrar. E Deus, se Ele quiser, Ele me livra da fornalha, tudo. Aí o rei toca, eu não me prostro. E eu estou pensando, é agora. Eu acho que Deus vai lançar um terremoto, um cometa, alguma coisa assim. O rei vai morrer duro, alguma coisa assim. Alguma coisa vai acontecer para eu não precisar ir para a fornalha. Ou para eu não ser lançado na cova dos leões. Deus vai interferir em algum momento. E nada acontece. O rei pega aqueles jovens e não só antes de lançá-los na fornalha, manda aquecer a fornalha várias vezes mais. A ponto de quem estava para lançá-los morreu queimado. Eu sei que está quente hoje, irmão. Mas a situação foi muito pior. Eu li hoje do pessoal na internet, acho que foi no Instagram, dizendo que num calor desse só o 4º homem da fornalha para livrar a gente.
Mas a fornalha estava muito mais quente do que está aqui nesse momento, do que está lá fora. Agora eu fico pensando, irmãos, quantas vezes a gente coloca a expectativa de como Deus vai fazer para nos dar o livramento. Mas veja que em momento nenhum esses jovens agiram com essa expectativa. O que motivou a fidelidade deles não era a possibilidade de Deus livrá-los daquela circunstância. Era simplesmente um coração determinado, obstinado a obedecer ao Senhor. Não importava o que ia acontecer. Não importava se eles iriam ser lançados na fornalha ou não. Se eles iriam morrer na fornalha ou não. Se iriam para a cova dos leões ou não. Se os leões iam estar com fome ou não. Não importava, irmãos. Mesmo assim, eles foram chamados lá em Hebreus capítulo 11 de heróis da fé. Heróis da fé. Lá em Hebreus 11 diz que pela fé eles fecharam a boca de leões e extinguiram a violência do fogo. Pela fé, pela fidelidade que eles tinham diante de Deus, de se manterem inabaláveis, determinados a obedecer a palavra, obstinados a serem fiéis a Deus, independente da circunstância que se levantava. Uma outra pessoa que passou por coisas assim, está lá em Marcos capítulo 5, você pode abrir lá comigo também, por favor. Um homem chamado Jairo. Jairo, ele estava com uma filha doente em casa. E ele vai até Jesus, pedindo que Jesus fosse até a casa dele, para curar a sua filha. E ao que Jesus respondeu que iria segui-lo até a casa. E começa a caminhada de Jesus e Jairo, junto com os discípulos, até a casa de Jairo naquele momento. E eu fico pensando, irmãos, quando a gente está passando por uma situação assim, se eu tivesse no lugar de Jairo, se você quer entender um pouco mais a Bíblia, irmãos, tenta se colocar na pele dessas pessoas. Tenta se ver nessas situações, para você perceber que tipo de pensamento poderia vir para você ou não, como você poderia lidar com essas coisas e como eles lidaram. Como a gente pode adaptar e mudar nosso comportamento para seguir o que a palavra diz que é o certo. E eu fico pensando, me colocando na posição de Jairo e pensando, rapaz, se eu fosse até Jesus, eu ia cheio de planos. Eu ia pensar, Jesus, você tem que vir à minha casa. Eu ia dar um jeito, eu não sei se ia ser difícil ou não levar ele, mas eu ia dar um jeito de levar Jesus até a minha filha, porque ela estava à beira da morte, ela estava adoentada, e Jesus tinha poder para curá-la. E ele chega lá, Jesus prontamente vai até a sua casa, e eu fico pensando que Jairo começou a fazer os planos, colocar a expectativa em como a coisa ia acontecer. Ele já devia estar se alegrando naquele momento, graças a Deus, Jesus está indo para a minha casa, ele vai chegar lá, minha filha vai estar lá ainda doente, mas Jesus vai fazer alguma coisa, vai falar com ela, vai orar por ela, vai colocar a mão nela, não sei o que ele vai fazer, mas Jesus vai chegar até lá e ela vai ser curada. E aí Jairo, talvez naquela expectativa, irmãos, e muitas vezes o que frustra a nossa fé é porque a gente cria a expectativa na coisa errada. Jairo, naquela expectativa, caminhando para casa, sabendo que a sua filha estava muito doente, de repente uma grande multidão acompanhando eles, a Bíblia diz que tinha muita gente apertando, daqui a pouco Jesus para e diz, espera aí, alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos dizem, Jesus, tanta gente aqui apertando, como é que você está dizendo que alguém te tocou? Ele disse, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, saiu virtude de mim. E é nesse momento que a gente conhece a história daquela mulher com fluxo de sangue na palavra. Uma mulher que estava há anos sofrendo daquela doença, e ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. E ela vai até Jesus, consegue tocar na sua veste, Jesus percebe aquilo, Jesus diz, a tua fé te salvou. Irmãos, e que maravilhoso é para aquela mulher, aquela cura, que maravilhoso é aquele encontro que ela teve com Jesus. Eu tenho certeza que para ela foi transformador, foi um divisor de águas na vida dela. Mas sabe para quem não foi muito bom isso? Para Jairo. Porque a filha dele estava para morrer, e Jesus estava agora parado, no meio de uma multidão, perguntando quem tinha tocado ele. E talvez Jairo já devia estar como eu e você, coçando a cabeça, preocupado. Meu Deus, Jesus, vamos logo, que conversa é essa? Alguém te tocou, olha tanto de gente aqui. Essa mulher, rapaz, está bom, você foi curada, vamos embora, vem.
Porque a expectativa que ele tinha começou a ser frustrada. Jesus parece que não estava tão apressado quanto ele para fazer o que ele queria. Parece que Jesus não estava tendo o mesmo timing que Jairo desejava que a coisa acontecesse para a vida dele. Muitas vezes, irmãos, a gente faz os planos da gente, mas a gente tem que entender que a nossa expectativa, a nossa fé tem que ser baseada apenas no que a palavra diz. E não a gente planejar como Deus vai fazer as coisas. Nossa responsabilidade não é tentar entender como Deus vai fazer, é crer que vai acontecer e se manter fiel até lá. E aí, Jesus começa a caminhar novamente para a casa de Jairo, e acontece o que a gente vai ler aqui no capítulo 5, Marcos capítulo 5, no versículo 35. Marcos 5,35 diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Como é que você reagiria a uma notícia como essa, irmãos? Olha só, você estava sem esperança, sua filha estava doente, não melhorava, mas de repente você teve uma ideia, ou conseguiu uma luz: vou falar com Jesus, vou tentar convencê-lo aí até a minha casa. Jesus decide: eu vou curá-la, eu vou até a sua casa. E aí você se enche de esperança, se enche de expectativa, começa a pensar como vai acontecer. A gente vai chegar lá, minha filha vai estar viva ainda, Jesus vai curá-la, vai dar tudo certo, graças a Deus. Daqui a pouco Jesus para no meio do caminho para curar outra pessoa, para atender a outra necessidade naquele momento. Uma necessidade importante também, irmãos, mas quando a gente está no meio do problema, a gente pensa mais na nossa do que na dos outros. E aí, Jairo lá, preocupado: Jesus, vamos logo, a minha filha pode morrer a qualquer momento. E Jesus terminando aquilo, a Bíblia diz que quando ele estava falando ainda, chega a notícia: Jairo, deixa para lá, não deu certo, tua filha morreu. Não importune mais o mestre. Eu penso, irmãos, que talvez uma notícia dessa tenha soado como um balde de água fria para Jairo. Toda a expectativa que ele tinha do que ia acontecer e como ia acontecer foi por água abaixo naquele momento. Porque na cabeça dele, no plano que ele tinha determinado, Jesus ia chegar lá e ia curar a filha dele, uma vez que ela ainda estava viva. Mas agora a esperança que ele tinha se foi. Mas sabe que com Jesus as coisas são diferentes? Oh, glória a Deus. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer os nossos planos e achar que Deus vai seguir os nossos planos. O negócio está meio invertido desse jeito. O irmão Hegel, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim: olha, as pessoas querem fazer os planos e querem pedir para Deus abençoar os seus planos, quando é melhor pegar o plano de Deus, que já vem abençoado. E muitas vezes vão ser diferentes dos nossos. Muitas vezes, irmãos, o como de Deus não vai atender às nossas expectativas. Agora eu vou te dizer, o resultado é aquele que está falado na palavra. A gente precisa colocar a nossa expectativa no que a palavra diz. O que a palavra diz é o que Deus prometeu para mim e para você. Como a gente vai chegar até lá? Aí eu não sei, irmãos, eu só vou me manter fiel. Eu vou me manter determinado a obedecer a palavra. Não importa a circunstância que chegue contra a minha vida. Aquela notícia chega para Jairo no versículo 35, mas no versículo 36, a Bíblia diz: Jesus disse, mas Jesus, versículo 36, sem levar em conta, oh glória a Deus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe na sinagoga: não tenha medo, creia somente. Aleluia. Apenas creia, sem levar em conta. Sabe, a Bíblia diz, irmãos, que o justo ele não se atemoriza pelas más notícias. Sem levar em conta o diagnóstico que você pode ter recebido. Sem levar em conta o que o médico pode ter falado a seu respeito. Sem levar em conta o que as informações naturais têm dito contra a sua vida, irmãos. Existe algo que a gente pode levar em conta maior do que isso.
que as nossas enfermidades já foram pagas lá na cruz do Calvário. Teve um preço pago por elas já. Jesus já pagou um preço por mim e por você, irmãos. Deus cuida da nossa vida. Deus supre cada uma das nossas necessidades. Como é que isso vai acontecer, irmãos? O como é com Deus. A gente só precisa se manter fiel ao que a palavra diz. Crendo na palavra, Jesus disse: Jairo, não atente para isso, não tenha medo, só creia. Só creia. Jesus disse: Jairo, lança fora os teus planos, deixa que o resultado final é comigo. Fica firme, fica determinado em obedecer o que eu estou te falando, em seguir o que eu estou te falando. Vem comigo que você vai ver o resultado. Jesus chega até a casa daquele homem. A filha dele estava morta, irmãos. Estava morta. Por mais que quando Jesus se encontra naquela situação, ele diz: ela está apenas dormindo. Sabe por que Jesus disse isso, irmãos? Porque para ele ressuscitar um morto é tão fácil quanto acordar alguém. Mas de fato aquela menina estava morta, porque o mesmo texto diz que quando Jesus tocou na mão dela, o espírito dela teve que voltar para o seu corpo. Estava morta. Talvez a forma como Jairo tinha pensado não foi exatamente como ele tinha pensado, mas o resultado final foi exatamente o que Jesus disse que iria acontecer. Não coloca a tua expectativa no como, coloca a tua expectativa no que a palavra garante para você. É com isso que Deus tem compromisso. Deus não tem compromisso com os nossos planos. Deus não tem compromisso com a forma como a gente acha melhor ou gostaria que as coisas acontecessem. Porque isso está fora do nosso controle, e muitas vezes até fora do controle de Deus. Aleluia. Deus tem compromisso com a sua palavra, irmãos. Deus tem compromisso com aquilo que Ele promete, com aquilo que é promessa de Deus para nós como cristãos, como nascidos de novo, como filhos de Deus, para quem está em Cristo. Amém. Aleluia. Vai comigo para Atos capítulo 28. A gente está quase encerrando, fica tranquilo. Atos 28. Paulo está preso aqui, sendo levado até Roma. E ele chega numa situação em que ele vai entrar num barco para atravessar o mar numa certa região lá, depois de Creta. E Deus diz a ele que a viagem ia ser bem complicada, tumultuada, uma grande tempestade. Paulo chega até as autoridades que estavam levando ele. Ele não tinha controle sobre aquela situação. Ele não poderia decidir ir ou não. Mas ele chega até as autoridades e diz: olha, Deus falou comigo que não seria muito prudente a gente fazer essa viagem não. Mas eles, cheios de si, cheios das experiências que eles tinham nas navegações, vendo a situação, decidiram embarcar mesmo assim, foram naquela viagem. E acontece exatamente o que Deus tinha dito para Paulo. Uma grande tempestade se levanta, aquele barco chacoalha de um lado para o outro, irmãos, e eles, desesperados da vida, pensaram até em lançar algumas pessoas ao mar para tentar aliviar o peso do barco. Mas um anjo aparece para Paulo e diz: olha, fica tranquilo, o barco vai afundar, vai se perder tudo, mas nenhuma vida vai se perder. Nenhuma vida vai se perder. E Paulo traz aquela instrução para aquelas pessoas e diz: olha, Deus me disse que o negócio vai ser complicado, mas ninguém vai morrer. Vai dar tudo certo para a gente. E é exatamente isso que acontece. Você pode ler o capítulo 27 depois. O barco ele naufraga, eles têm que pular no mar e sair nadando até uma ilha próxima, chamada Ilha de Malta, onde eles chegam até aquele lugar ali, vivos, são e salvos. Se perderam todos os utensílios, tudo do barco, mas as pessoas chegaram com vida naquele lugar. E aí eles começam a fazer uma fogueira ali no versículo 3 de Atos capítulo 28. Atos 28, no versículo 3, diz assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino. Diga assassino. Certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver.
Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Amém? Então vamos lá, o que está acontecendo aqui com Paulo, irmãos? Ele está sendo levado até Roma. E se você estudar alguns capítulos antes, você vai ver que Deus já tinha dito a ele que ele iria ser uma testemunha dele lá em Roma também, diante dos imperadores. E aí Paulo estava indo, sendo levado até lá nesse barco, mas Deus diz a ele: Paulo, o negócio vai ser feio aí. A circunstância vai ser pesada, Paulo. A tempestade vem forte. Agora, irmãos, pensa comigo. A gente vê algumas tempestades na Bíblia. E Jesus, quando enfrentou algumas dessas tempestades, ele repreendeu tempestades e fez o mar se acalmar. Mas a instrução de Deus para Paulo não foi: repreende a tempestade. A instrução de Deus para Paulo foi: olha, a tempestade vai ser feia, mas você vai passar por ela. O barco vai naufragar, mas você não vai sofrer dano. Amém, irmãos? Sabe, a gente precisa estar conectado com o que Deus quer fazer em cada situação. Porque algumas situações, irmãos, a nossa fé não vai ser suficiente apenas para mudá-las. Porque algumas situações não dependem apenas da nossa fé. Nós tivemos há pouco tempo uma grande pandemia no mundo todo, sabe? Oramos para que isso passasse rápido, e de fato eu creio que passou muito mais rápido do que talvez poderia ser de dano para o mundo todo. Mas a gente gostaria que de um dia para o outro as coisas mudassem, mas dependia de muito mais gente envolvida e o desejo de outras pessoas envolvidos nisso. Muitas vezes as situações em que a gente se encontra não dependem só de nós. Essa situação, a decisão nem dependia de Paulo. Deus disse a ele o que ia acontecer, mas ele teve que entrar no barco mesmo assim. Quando Jesus, ele estava andando sobre as águas, lá em Mateus capítulo 14, irmãos, a Bíblia diz que enquanto ele andava, o vento estava soprando, e o mar estava bem, como é que chama? Agitado. O mar estava bem agitado, as ondas estavam fortes, mas Jesus andou sobre as águas com as ondas fortes. Pedro andou sobre as águas com as ondas fortes. E foram essas ondas que fez Pedro naufragar, ou começar a afundar. A Bíblia diz que quando Jesus subiu no barco com Pedro, é que as ondas começaram a se acalmar. Sabe, irmãos, nem sempre a gente vai conseguir mudar a tempestade no momento que a gente quer. Nem sempre a gente vai conseguir com que as águas se acalmem no momento que a gente quer. Mas não é isso que Deus nos garante. Deus nos garante, irmãos, que pode cair 1000 do nosso lado, 10.000 à nossa direita, eu e você. Nós não precisamos ser atingidos. Não importa a tempestade que você está enfrentando, a primeira posição sua, irmãos, não é tentar mudar apenas a circunstância, mas é mudar primeiro o teu comportamento, é ficar determinado a ser fiel ao que a palavra diz a teu respeito. Determinado em ser fiel ao Senhor, e não murmurar contra Ele. Determinado em viver uma vida de ações de graças, mesmo no meio dos problemas. Obstinado a ser fiel a Deus. Não importa se diante de você está a cova dos leões, está a fornalha de fogo, está uma tempestade. Determinado, irmãos, Paulo estava determinado. Paulo estava obstinado a fazer o que Deus chamou. Ele disse: olha, o anjo já me disse, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. E o navio naufraga, eles vão nadando até aquela ilha, irmãos. Não deve ter sido uma coisa fácil, deve ter sido um processo bem turbulento, mas chegaram ali, sãos e salvos. Sãos e salvos. E depois que levanta a cabeça, começa a respirar, porque quantas vezes a gente passa por uma situação difícil, irmãos, e depois que ela passa, é aquele momento da gente tomar fôlego. A gente se recuperar, da gente olhar para trás e continuar rendendo graças ao Senhor. Aí Paulo está se levantando ali, começando a respirar, se acalmando, vai lá, começa a acender um fogo, de repente uma víbora pega ele. Eita Jesus! Aí os nativos daquela ilha conheciam muito bem aquele tipo de víbora. Provavelmente familiares, amigos já tinham morrido por causa do veneno daquela víbora. E eles olharam para Paulo e disseram: rapaz, esse cara fez alguma coisa muito errada. Porque depois de escapar de um naufrágio como esse,
depois de passar por tudo isso e por algum motivo, por alguma sorte, ter dado certo, ele chega aqui e é picado por uma víbora. Ele deve ser um assassino. Quantas vezes as pessoas olham para as situações que a gente está enfrentando, irmãos, e começam a talvez julgar a nossa vida? Ou pior ainda, quantas vezes nós mesmos julgamos a nossa vida por causa das situações que estamos enfrentando? Sabe, querido, circunstância ou ausência de circunstância não indica se você está fazendo a vontade de Deus ou não. Porque tem gente que diz assim, não, se eu estou passando por todos esses problemas, é porque eu estou fazendo alguma coisa boa para Deus. Satanás está vindo com tudo contra mim. Eu devo estar fazendo a vontade de Deus. É por isso que eu estou enfrentando tanto problema. Tem gente que acha o outro lado. Não, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, nada de mal acontece comigo. Eu não enfrento problema nenhum, circunstância nenhuma, porque eu estou fazendo a vontade. Não, irmãos, não é a circunstância ou a ausência dela que deve guiar a sua vida. Você, o crente, o filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. No mundo, Jesus disse, você vai encontrar aflições. Paulo estava ali, diante daquela víbora. Quantas vezes, irmãos, a gente crê para passar por uma circunstância, por uma tempestade, e depois que a gente passa, a gente pensa, graças a Deus, venci ela. Quando a gente está tomando fôlego, um negócio pior ainda se levanta. A palavra que eu tenho para você é: não importa, irmãos, o que você está passando ou o que você não está passando, fique obstinado em ser fiel a Deus. Obstinado, determinado em ser encontrado por Deus fiel naquilo que Ele disse na sua palavra. Amém. A Bíblia diz que Paulo sacudiu aquela víbora e os nativos ficaram olhando para ele, disseram assim: olha, não vai ter jeito, vai morrer. Ficaram só esperando. Só esperando, é agora. Vai morrer agora, quer ver? Ó. Aí a Bíblia diz que eles continuaram esperando e começaram a ver que nada estava acontecendo. Aí a opinião deles sobre Paulo mudou de assassino para Deus. Sem Paulo fazer nada, sabe o que Paulo fez? Continuou fiel. Não se preocupou, não ficou ansioso com aquela nova circunstância que se levantou, sacudiu ela para lá, continuou fazendo o que Deus disse a ele que deveria fazer. Irmãos, muitas vezes, tudo que a gente precisa é se manter fiel no lugar que Deus nos colocou. É se manter fazendo o que Deus nos chamou para fazer, independente da circunstância estar se levantando ou não. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 3, que a nossa língua é como o leme de um barco. O leme de um barco. Tão pequeno, mas se gaba de tantas grandes coisas, a palavra diz. O leme de um barco que determina a direção. Tem um vídeo aí, eu queria que o pessoal botasse bem rapidinho, são só alguns segundos, por favor, sobre um navio em tempestades. Pode soltar, gente, se estiver pronto. O navio não afundou não, viu, gente? Subiu muita água nele, balançou muito, mas saiu do outro lado da onda inteiro, intacto. Eu tenho uma certa experiência nisso aí. Eu já tive uma embarcação, acho que eu já contei aqui uma vez, não sei, mas eu tive um caiaque. Eu não estou entendendo o motivo das risadas, não, mas tá bom. Eu tive um caiaque, uma vez eu levei ele para a praia. Primeira vez que eu levei ele para a praia, coloquei ele na água, comecei a remar, aqui em João Pessoa mesmo, né? Não tinha tanta onda forte, mas de repente eu olhei lá na frente e vi uma onda maior assim. Não como essa, claro, mas uma onda maior, que eu pensei, rapaz, essa onda tem potencial para fazer um estrago. O que é que eu vou fazer aqui? Eu no caiaque, olhando para um lado, para o outro, eu pensei, deixa eu ver aqui. Olha a minha lógica, irmão, vê se faz sentido para você. O caiaque ele é comprido, mas ele é bem estreito. Eu pensei, se eu virar o caiaque de lado, a onda vai passar mais rápido por mim. E é provável que eu não vá ter nenhum problema. Aí eu fiz isso. Virei de lado, lavei a onda, deu errado demais. Me deu um caldo que eu engoli água, saí do outro lado e eu pensei, rapaz, complicado. Se toda vez que eu entrar na água e vier uma onda, eu levar um caldo desse, não vai dar certo ficar com isso aqui não. Aí eu fui pesquisar, ainda bem que no YouTube a gente acha fácil essas coisas. Como é que a gente faz para enfrentar essas coisas? Aí a pessoa disse, olha, a melhor forma de enfrentar uma onda assim é você ir de frente para ela. Você direcionando o caiaque de frente, porque quando a onda vier, ele vai cortar a onda, vai bater, vai sacudir um pouquinho, mas você passa. Aí eu fiz o teste, deu certo.
Passei pelas ondas, consegui passar pelo quebra-mar, como a gente chama, né? Porque eu direcionei o caiaque na posição certa. Eu fiquei pensando, irmão, já tinha visto vídeos assim, sabe? Esses navios parecem muito grandes quando a gente vê eles no porto, mas no meio do oceano eles são nada. São nada no meio de uma tempestade como essa. Mesmo assim, todo dia, milhares de navios como esse atravessam o oceano e a gente não está ouvindo muitas notícias de navio naufragando, não. Por quê? Porque o comandante entende como posicionar o navio corretamente no meio das tempestades. A Bíblia diz que a nossa língua é o leme da nossa vida. Como um leme de um navio. E eu vou te dizer, leme não leva navio a lugar nenhum. Não é o leme que faz o navio se deslocar, mas o leme serve para posicionar o navio da forma certa. Muitas vezes, irmãos, ao invés de estar brigando ou preocupado com o que está acontecendo, a gente precisa estar usando a nossa boca para nos posicionar corretamente no meio das circunstâncias. Declarando o que a palavra diz, se mantendo fiel ao que a palavra diz, não querendo fazer planos ou expectativas que vão além do que a palavra fala para a nossa vida. A tempestade vai vir, as ondas vão vir, irmãos, vão balançar você, vão chacoalhar, mas elas vão passar e você vai se manter firme. Você vai se manter intacto, sem dano na sua vida, porque é isso que a palavra nos garante. É isso que a palavra nos garante. Se a gente se mantiver obstinado em obedecer a palavra, determinado. Agora, irmãos, eu levei aquele caldo na primeira vez, porque eu comecei e a onda veio antes de eu saber o que deveria fazer quando ela viesse. Sabe, muitas vezes a gente se encontra em circunstâncias e a gente sofre danos, porque a gente vai no meio da circunstância procurar saber o que a palavra diz. Mas deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa, irmãos. Bom mesmo é quando a gente já sabe o que a palavra diz antes mesmo da tempestade chegar. É quando você já gasta tempo com a palavra, pensando, meditando na palavra, entendendo quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode fazer em Cristo, antes que a tempestade se levanta contra a sua vida. Porque no meio do problema é mais difícil você procurar a Bíblia para aprender ainda o que a palavra diz. Sua mente já vai estar muito, muito cheia de coisas, muitas pressões dentro de você. É possível, você deve fazer isso, mas o melhor de Deus é você conhecer a palavra antes do problema chegar. O melhor de Deus é você estar preparado, como Paulo diz em Efésios capítulo 6, vestido de toda a armadura de Deus, para que você possa se posicionar corretamente contra as ciladas do diabo. Para que no dia mau você se torne inabalável. Aleluia. Mas para isso, irmãos, você precisa conhecer a palavra, para saber quando algo se levanta, se aquilo é vontade de Deus ou se é cilada do diabo. O problema é que as pessoas não conhecem o que a Bíblia diz, e aí estão se vendo no meio do problema, muitas vezes confundindo a cilada do diabo com a vontade de Deus para a vida deles. E ao invés de se posicionar contra essas coisas, não estão tendo a posição correta naquilo que devem confessar de acordo com a palavra. Sabe, irmãos, gaste tempo conhecendo a palavra de Deus. Gaste tempo aprendendo a palavra, meditando, se fortalecendo por dentro na palavra de Deus. É por isso que a gente está divulgando tanto a nossa escola, irmãos. O Rema faz parte da nossa visão. O Rema é uma ferramenta maravilhosa que Deus disponibiliza para você, para que você esteja preparado. Um dos lemas do Rema é tempo de preparação, não é tempo perdido. Talvez você não precise entender o que a palavra diz em relação à cura hoje, porque talvez você não esteja enfrentando nenhuma enfermidade. Mas é preciso, irmãos, que você já saiba hoje o que a palavra diz. Porque se um dia uma enfermidade tentar vir contra a sua vida, você não vai perder tempo procurando ainda qual é a vontade de Deus. Você já vai estar cheio dela. Você vai estar cheio dela, vai ser mais fácil praticar a palavra, viver a palavra, confessar a palavra, ficar determinado, perseverante, teimoso. Aleluia. Amém. Essa escola tem potencial de mudar a tua vida, irmãos. Não por causa da escola em si, mas pelo que é ensinado nessa escola. Faça o Rema. Se você ainda não fez, faça o Rema.
Essa escola, irmãos, é parte fundamental da nossa igreja, do nosso ministério, do que tem acontecido nessa visão que Deus levantou nesse lugar até hoje. Se você está aqui nessa igreja, se você entende que é a vontade de Deus você ser membro aqui, se você me tem como pastor, se você acredita, irmãos, que eu sou parte da voz de Deus para a sua vida, eu estou te dizendo, faça o rema. Você não precisa perguntar a Deus se é vontade dele, não. Eu estou te dizendo hoje, é vontade do Senhor que você aprenda mais a palavra. Faça o rema, se matricule. Não perca mais tempo. Tem pessoas que estão há anos aqui na igreja sem fazer essa escola. Você está perdendo um tempo maravilhoso, precioso na sua vida. Se matricule, ano que vem é o seu ano. Você vai se conhecer melhor, como diz o lema desse ano, né? Você vai se entender, se ver na palavra. Amém, querido? Conheça o que a palavra diz a teu respeito, para que a tua expectativa não esteja nos teus planos, não seja baseado nos teus pensamentos, mas no que Deus prometeu na sua palavra. Coloque a tua expectativa no lugar certo e você nunca vai ser frustrado. Pessoas têm andado frustradas com Deus, porque estão colocando expectativas em coisas que Deus não disse. A gente precisa saber o que Deus prometeu na sua palavra para nós. Pegar isso, como o pastor Bud dizia, como um bulldog que agarra um osso e não solta. Ficar obstinado, determinado, firme, fundamentado na palavra. A tempestade pode vir, irmãos, o vento pode soprar, as ondas vão vir, mas você não vai afundar, porque você não vai deixar que o que está fora entre dentro de você. Você vai estar cheio da palavra. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Você pode orar um pouco em outras línguas? Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que você tem feito essa noite, pelas instruções que você tem trazido aos nossos corações, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque não sou eu que convenço, é o Teu Espírito. E eu oro para que Ele encontre favor no coração dos meus irmãos, para entenderem a necessidade de investir em si mesmos, de abdicarem de um tempo 3 vezes na semana por 2 anos, para que possam ter a vida transformada, para que possam ter a vida impactada pela Tua palavra, Pai. Eu creio que é isso que vai acontecer com alguns aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Irmão, priorize o que Deus prioriza. Eu sei que você poderia ter outros planos para o teu tempo, para as tuas segundas, quartas e sextas, outros planos para o dinheiro da tua mensalidade, mas priorize o que Deus prioriza na sua vida. Invista em você, invista na sua vida espiritual. Você vai colher bons frutos disso, tenho certeza. Amém? Eu quero fazer um convite para você que está aqui essa noite e não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Se você está aqui, não fez Jesus Senhor ainda, não confessou Jesus, não tomou essa decisão, mas entende que essa é uma noite que você precisa de mudança. Esse é um convite para você. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você está, fizesse um sinal para eu te ver. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Você que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida, entregar a sua vida para que Ele seja o seu Senhor hoje. Onde está você? Levanta a sua mão bem alto. Tem uma pessoa ali, graças a Deus. Onde está a segunda pessoa? Tem outra pessoa aqui atrás? Tem alguém